pois o objetivo nosso aqui nesse canal Anticrise Financeira é ajudar principalmente casais a saírem do sufoco financeiro e a conquistarem uma vida financeira anticrise. Por que a gente fala casais? Porque a maioria dos casos são casais, né? São pessoas que já têm uma vivência, passam ali por uma realidade, né? Já superaram algumas coisas, mas chegaram numa situação difícil depois já de casados, enfim. Mas se você não é casado e está nessa situação, serve para você também, ok? Eu me chamo Rafael Coelho, eu sou educador financeiro, já atuo nesse segmento há mais de 10 anos, no offline, estamos agora entrando para o online, já temos várias iniciativas online, né, como essa, por exemplo, aqui no YouTube, gratuitamente, para ajudar pessoas a se educarem financeiramente. Essa live tem por tema Meu Cônjuge Não Pensa Como Eu. Meu cônjuge pensa diferente, certo? Então, por que esse tema? Porque isso é o que a gente mais escuta quando está fazendo consultoria financeira, conversando com casais, sempre tem essa questão. Eu busco e tudo, mas o meu cônjuge não ajuda, ele pensa diferente, ele acha que não é esse o caminho e tudo mais, ele acha que já sabe, então pensa diferente, por isso o objetivo dessa live. Então, o que é, né, o cônjuge pensar diferente? Pensar diferente não quer dizer que ele tem que pensar igual, ok? A gente pensa em coisas diferentes, sim, mas é no sentido, quando as pessoas falam isso, eu sondo e vejo que essa pessoa quis dizer o seguinte: esse meu cônjuge, ele não me ajuda, ele acha que é desnecessário, ele acha que é uma besteira estudar sobre finanças pessoais, é só pessoas querendo vender curso, querendo vender livro, querendo vender coisas, não precisa de educação financeira, entende? Não apoia quando eu começo a ter uma iniciativa para ajustar as nossas finanças. Esse é o argumento. É isso que está por trás desse argumento que o meu cônjuge pensa diferente, certo? Não é, como eu disse, a situação da pessoa simplesmente pensar diferente. Um é um profissional de uma área e outro profissional de outra. Não tem problema nenhum. Né? Não tem problema nenhum. Sempre vai ter essa questão de pensar diferente nesse aspecto. A questão dessa live é o cônjuge pensar diferente no sentido de não se alinharem, você e seu cônjuge não se alinharem com o mesmo objetivo de ajustarem a vida financeira, de controlar a vida financeira, de dominar a vida financeira e realmente entrar para uma vida mais próspera, certo? Então, é nesse intuito. Qual o benefício? A gente costuma sempre buscar isso, porque afinal das contas, né, como eu disse, você está investindo seu tempo. Qual o benefício de eu me dedicar aqui e assistir esse vídeo, a receber e absorver esse conteúdo? Qual o benefício? O benefício é você aprender a lidar com o seu cônjuge. Percebe que por hora a gente está falando sobre finanças, por hora a gente está falando de comportamento, mentalidade, é isso mesmo. Nós aqui nos embasamos em 3 pilares: mentalidade, comportamento e resiliência. Não é apenas sobre finanças, cálculo, planilha, essas coisas, porque isso você encontra com variedade, com várias opções aí na internet, mas isso por si só não resolve. O que realmente pega muitas das vezes são essas coisas que eu costumo dizer, né, igual um iceberg. A pontinha do iceberg é o que todo mundo enxerga, que precisa ajustar, precisa melhorar e tal. Mas a parte que está para baixo ali da água é uma montanha que as pessoas não enxergam. E é justamente essas coisas que elas não enxergam, que elas não praticam, porque não sabe, não conhece, não enxergava, e faz com que ela não consiga ter resultado, mesmo fazendo algumas atitudes que, teoricamente, teria tudo para dar certo. Poxa, eu controlo minha vida financeira, eu tenho aqui tudo anotadinho, faço isso, faço aquilo, né? Mas de nada adianta. Então, é isso que nós tratamos aqui. E hoje é uma das dores que a gente ouve, então é uma coisa que a gente vai tratar aqui quando as pessoas comentam: poxa, eu entendo, eu sei que preciso fazer, mas sozinho eu não consigo se meu cônjuge não me ajudar. O que a gente deve fazer nesse caso? Por exemplo, como eu disse, são diversos exemplos que tem isso. Mas eu vou contar aqui um caso, né, de diversos, né, que questionou sobre isso. É um casal que quem me procurou foi a esposa, né? E aí a esposa
pegou e falou, Rafael, olha, tem coisas que eu já estudo, já leio, tem muita coisa que eu sei, mas a dificuldade é meu esposo. Lógico, eu estou aqui para aprender, não sei de tudo, mas a dificuldade é com o meu esposo. Eu falei, sem problema, a gente marca as consultorias com o seu esposo. Por quê? Com ele a gente vai conversar junto e vai resolver isso. E aí, assim aconteceu. A gente marcou com o esposo e ali na consultoria, eu conversando, conduzindo a situação, falando algumas coisas, e aí no final ela me chamou no canto e falou, você acredita que muitas dessas coisas já tinha falado com ele? Mas agora, você falando, ele deu atenção, ele concordou. Eu falei, exato. Por quê? Porque é aquela história, quem nunca ouviu, né? Santo de casa não faz milagre. Tem coisa que não adianta você ficar insistindo em falar, ele não vai fazer, ou ela não vai fazer, né? Então, a questão é buscar ajuda. E nessa, você vai ter uma pessoa que está fora do relacionamento para te auxiliar, que já está acostumado com isso, que vai ajudar você, né? E o seu casamento, principalmente, a você lidar com essa situação. Eu sei que não é simples. Teoricamente é fácil, mas na prática não é. Cada pessoa é uma pessoa, tem uma personalidade, tem um gênio, tem um histórico de vida, né? Tem as suas crenças limitantes, enfim, tem várias coisas que faz com que você fala e não adianta. Entra no ouvido, sai no outro, não é isso? Então isso é um exemplo de vários que a gente encontra hoje por aí, certo? Uma coisa que é comum de ouvir, né, que as pessoas falam, não, ele não me ajuda, né, e acha besteira falar sobre finanças pessoais. Então, o que a gente orienta nesses casos? Tem que entender, como eu já disse aqui, buscar ajuda. Mas antes de buscar ajuda, procure entender por que ele acha uma besteira. Será porque já tentaram de muitas formas, muitas técnicas e não tiveram resultado? Talvez seja isso. E aí é entender e mostrar para ele que, olha, não é essas técnicas isoladas que faz a diferença. É um conjunto de coisas que a gente não consegue enxergar. Até porque se a gente já tivesse enxergado, a gente já estaria praticando, a gente não chegaria nessa condição financeira. Afinal de contas, quem levou vocês a essa condição financeira? Vocês. Então, como que vocês vão sair disso? Sendo que o que vocês sabem, a forma que vocês se comportam, né, te levaram a essa situação, dificilmente sozinhos vocês vão sair disso. Ou, se conseguirem sair, que são casos raros, é realmente com muito esforço, buscando coisas novas que não sabem, que não praticam, etc. Certo? Então, precisa entender isso. E ter esse diálogo, uma coisa do casal. Percebe que não é só questão da vida financeira, mas é o casal precisa conversar, precisa ter transparência. Ah, mas ele não tem paciência, ou ela não tem paciência para conversar sobre isso. Por que não tem? Então tem que começar a entender. Talvez você só fala demais e não ouve, então questione mais, me fala mais. Por que você não tem paciência sobre isso? Ah, não quero conversar sobre isso agora, não. Ok, busque o melhor momento. Entenda também, tenha essa sensibilidade. Qual é o melhor momento de conversar sobre esse assunto? Entende? E vai buscando desenvolver esse diálogo. Isso já ajuda muito. Outras formas é vocês buscarem se conhecerem. Porque parece brincadeira, né? Como assim? Você acha que eu não me conheço? Vou te falar que muitas das vezes não. Então, hoje tem aplicativos, tem tantas coisas que a gente faz, né? Faz um teste ali, responde algumas perguntas e aparece ali o seu perfil. E você começa a falar, nossa, nem eu sabia, mas é isso mesmo, eu sou desse jeito. E aí vocês podem fazer isso junto e se entenderem, se conhecerem melhor. Se você quiser, deixa aqui nos comentários que depois a gente coloca o link aqui de alguns aplicativos, alguns sites para vocês fazerem, né, essa atividade, ok? Mas é isso, é se conhecer, é conversar, é ter paciência e ser resiliente. Por isso que é um dos 3 pilares, é a resiliência. Porque talvez as pessoas falam, eu já fiz isso, já fiz isso, já fiz isso. Tá, então o que faltou? Faltou você ser resiliente. Você fez por um período e parou na primeira dificuldade. Então, faltou a resiliência. Então, é mentalidade, comportamento e resiliência. Não é um ou outro. É o conjunto desses 3 que faz a transformação na sua vida financeira, principalmente.
Não apenas, mas principalmente, certo? Alguns erram nessa fase por não buscar ajuda e desistirem. Um ego muito forte. Não, eu pesquiso aqui na internet, eu mesmo aqui acho que tem muita coisa na internet, não preciso buscar ajuda. Tá, talvez foi assim que você chegou nesse vídeo. Maravilha. Mas só que o que acontece? Se você já faz isso e não está dando certo, então é sinal que isso não funciona para você. E, na verdade, não funciona para a maioria das pessoas. Aqui são apenas momentos que a gente tem, mas são curtos, como eu disse, e a gente trata de uma forma geral, porque eu não estou conversando com cada um de vocês aqui. Eu estou conversando com um público que está buscando sobre educação financeira, certo? Então, ajuda, clareia, dá uma luz lá no fundo do túnel, sim, mas não é a solução por si só. E aqui no YouTube, no Google, onde quer que você pesquise na internet, não tem uma ordem de início, meio e fim, e outra não é pensado para você especificamente. Por isso, que talvez não funcione para você. É igual, pensa só, você tem um amigo ou uma amiga que foi numa nutricionista. Foi lá, fez avaliação, fez tudo, teve as devidas orientações, passou-lhe uma receita, e aí esse amigo ou sua amiga trouxe, olha aqui, vamos fazer junto? O que acontece? Pode funcionar para ele ou ela, e não funcionar para você. Por quê? Porque foi feita aquela receita conforme a avaliação que foi feita com ela, pensado para o objetivo dela, para o biotipo dela. Entende? Então, da mesma forma, talvez uma pessoa veja esse vídeo aqui e mude de vida. Já gera um insight, já sabe que precisa mudar, para fazer diferente e resolve. Já outros, não. Entende? Então, é isso. Por isso que a gente precisa investir. Mas talvez você pense, mas Rafael, eu estou na dificuldade financeira, como que eu vou investir se eu não estou tendo dinheiro nem para pagar minhas contas? Pois é, se você não tiver, né, sabedoria, conhecimento, como que você vai sair disso? Então, dependendo da situação, vale você pegar um dinheiro com alguém, usar um cartão de crédito, se você ainda tem algum limite, achar alguma solução, vender alguma coisa para levantar um dinheiro para você pagar e ter acesso a um conhecimento que vai tirar vocês dessa situação e não só vocês, toda a sua geração daí para frente. Por quê? Porque vocês hoje têm um nível de conhecimento que têm, porque os seus pais talvez não souberam te ensinar, porque eles também não tiveram educação financeira, vocês não aprenderam educação financeira na escola, entende? Mas agora vocês estão tendo a oportunidade de ter contato e aprenderem sobre isso. E a partir do momento que vocês têm esse conhecimento, vocês economizam, se paga e vai salvar a sua geração daqui para frente, porque vocês vão passar esse conhecimento daqui para frente. Então, percebe? Então, é isso. Mas aí muitos têm um bloqueio. Ah, deve ser muito caro. Muito caro o quê? Você pode, por exemplo, né, ir numa palestra, você pode ler um livro, você pode comprar um curso, você pode fazer várias coisas, várias coisas. Então, é conforme o seu bolso, conforme a sua dedicação. Até porque, querendo ou não, é um fato. A gente valoriza aquilo que a gente põe no nosso dinheiro. A maioria das coisas que são gratuitas ou baratas, muitas vezes a gente acaba deixando de lado. Percebe? Então, é importante ter essa mentalidade, olha aí um dos pilares, mentalidade de investir no seu conhecimento, no seu desenvolvimento, no seu casamento. Porque a questão financeira afeta a sua vida conjugal, gera discussão, gera um problema emocional, gera uma falta de foco no trabalho, produtividade e tantas outras coisas. Então, quando você investe nisso, você não está resolvendo só a vida financeira. A vida financeira é só um sintoma. O problema está atrás disso. Está atrás disso uma falta de conhecimento, né? A forma como que você pensa, a forma como que você comporta, se você é resiliente ou não, percebe? Então, é isso. Busquem ajuda e não desistam, sejam resilientes. Outros, por se separarem, erram por se separarem. Acham que o problema é o cônjuge. Não tem jeito. Isso aqui fica aqui, ó. Isso aqui tem que dar uma ênfase. Já encontrei vários casais, infelizmente, nessa situação. Um cônjuge investe em autodesenvolvimento, vai se desenvolvendo, o outro não, isso é besteira, deixa para lá. E um cônjuge vai se desenvolvendo. O que acontece? Ele chega aqui nesse nível que agora ele não consegue nem conversar mais com o outro. Ou quando conversa, não há mais um entendimento. Por quê? Mudou. Quando casaram, pensavam da mesma forma,
estavam alinhados, porém, como foi investindo aqui no autodesenvolvimento, se distanciou. E agora os objetivos são diferentes, fala e o outro não entende, não tem paciência e tal, entende? Então, isso é muito importante. Aí chega nessa situação e fala o quê? O problema está nele ou nela, e por isso a gente vai separar. Essa é a solução. Vou buscar alguém que está com o mesmo mindset, o mesmo nível de busca que eu, entende? No mesmo caminho que eu. Tá errado, tá errado. Você vai receber uma maldição na sua vida se fazer um trem desse, certo? O que você precisa fazer? Você precisa ajudar o seu cônjuge. Você precisa buscar ajuda. Eu não dou conta, então busca ajuda para alguém te ajudar a ajudar o seu cônjuge, certo? Para conseguirem buscar chegar o mais perto possível. Não quer dizer necessariamente que vão estar nivelados sempre. Sempre vai ter um que vai estar mais acima, mais abaixo, normal, certo? Mas o que não pode estar muito diferente. O que não pode é chutar o balde e vão me separar por causa disso. Não faça isso. Não faça isso. Até porque vocês deram as suas palavras quando se casaram, não foi isso? É na doença, é na pobreza, né? É na alegria, é na tristeza, não era? Então, precisamos cumprir a nossa palavra. Começa por aí, princípios. Princípios. A gente precisa ter princípios e ser fiel a esses princípios, certo? Outros, por se igualarem e deixar a bomba explodir. Então, aí tem esse outro lado. Vamos voltar aqui ao exemplo, né? Tem um, tá lá em cima, tá aqui embaixo. Aí, você quer saber? Cansei. Então, aí ele pega esse nível aqui com o outro que não anda, não avança. E aí, se ele não, já tentei, já fiz minha parte, não adianta, então deixa a vida me levar, vamos ver até onde isso vai dar e deixa a bomba explodir. Tá errado também. Por quê? Precisa pedir ajuda. E não deixar a bomba explodir. Se você já enxergou isso, você precisa buscar ajuda. Certo? Então, o fato de o cônjuge pensar diferente não é o problema. Isso é mais comum que você imagina. A questão é a atitude perante essa situação. Então, isso faz parte do seu comportamento, que começa na sua mentalidade. Como você pensa é a forma também que reflete no seu comportamento, que vai refletir nos seus resultados. Então, você precisa mudar essa mentalidade para mudar o seu comportamento perante as circunstâncias, as situações. Todos nós somos humanos. Por que uns são tão prósperos e outros têm tantas dificuldades em várias áreas da vida? Pela forma como pensam e se comportam. Temos o mesmo tempo, temos dificuldades, não é fácil para ninguém. Pare de pensar isso. Porque a vida de Cicrano é fácil. Porque a vida de Beltrano é fácil. Porque, né, tem facilidades, porque já, né, tiveram alguns benefícios. Pare de pensar isso. Todo mundo tem dificuldade, principalmente quem busca se desenvolver, busca algo além, certo? Então, precisa pensar que é difícil, sim, mas é simples. Então, o fato de ser simples não quer dizer que é fácil, mas é simples. A partir do momento que você decide, dá um chega, não aguento mais essa vida, vou mudar. Então, você precisa dar um chega de desculpa, chega de procrastinar, eu vou fazer diferente, eu vou fazer o que está no meu controle, parar de dar desculpa que é o meu cônjuge que pensa diferente, e eu vou fazer a diferença. Eu vou fazer a diferença. Então, faça o que está no seu controle. Para de jogar, não, porque eu estou aqui assistindo, mas cadê meu cônjuge que não está aqui comigo? Para de pensar isso. Presta atenção aqui no que eu estou falando e muda a sua mentalidade, o seu comportamento, que o seu cônjuge vai ver que você está mudando e você vai ter sabedoria para lidar com ele ou com ela, certo? Então, comece a focar em você. Você tem que ser melhor. Eu tenho que ser melhor. E a cada dia, sem me comparar com ninguém, eu preciso ser melhor. Eu preciso ser melhor do que eu fui ontem. O que eu estou fazendo de diferente? Estou batendo na mesma tecla e estou querendo ter resultado diferente? Não, aí não adianta. Não adianta. Então, qual é a saída? É entender onde está o problema. Como eu já dei aqui os sinais, né? Que é o quê? Normalmente, é a forma como você pensa, é o seu comportamento e é você ser resiliente. Resiliente. É isso. Não tem fórmula mágica. Para de buscar fórmula mágica. Porque isso é um problema.
as pessoas que estão nessa fase financeira difícil, elas têm uma grande chance de cair em golpes de pessoas oferecendo milagres, soluções. Vou te dizer uma coisa. Tem muita gente até mostrando, fazendo vídeos, aí mostra ali alguns testemunhos. Sabe o que eu descobri? Vi isso há poucos meses atrás. Que tem pessoas hoje que compram esses testemunhos, você acredita? E aí muitos caem em fraudes, caem em coisas achando que, poxa, é isso. Olha o tanto de gente que deu certo. Sendo que foram pagas para falar aquilo. É tipo atores e atrizes, por incrível que pareça, e não é caro. Então, não vá só por isso. Busque indicação, busque realmente saber mais sobre a pessoa, talvez que está buscando ajuda, certo? Para que você não seja enganado. E para de buscar coisa fácil, coisa simples, pois isso vai te levar ainda mais para o fundo do poço. Talvez você pense, mas nós já estamos no fundo do poço. Pior do que está, não tem jeito. Acredite que tenha. Fundo não tem poço. Enquanto você não busca ajuda, você continua cavando e o buraco vai ficando mais fundo. O buraco ficando mais fundo, o que acontece? Você vai olhar para cima e fala, meu Deus, se antes estava difícil, agora ficou ainda pior. Entende? Então, quanto antes você busca ajuda, mais fácil se torna, ou mais simples, né? Ou menos esforço. Quanto mais você procrastina e deixa para depois, mais difícil fica, pior fica. Acredite, pior fica. Certo? Então, quero ouvir de vocês, o que vocês acharam, qual é a sua mentalidade a respeito disso, certo? Temos aqui, né, alguns comentários. Boa noite, verdade, santo de casa não faz milagre, mas ter um profissional orientado ajuda muito, fato. Né? É difícil entender quando estamos envolvidos na situação, sim, né? Muitas vezes a gente está ali imerso na situação, a gente não consegue enxergar. É você imaginar, né? Você olhando, isso aqui tem uma situação, você está no meio, tem alguém que está de cima, ela consegue entender o todo e falar, a solução é aqui, ó. Mas por você estar no meio do problema, você não consegue enxergar. Então, só isso já ajuda muito. Pensa somado com técnicas, com experiência, com tantas outras coisas, certo? É preciso ter os mesmos objetivos financeiros. Sim, é isso. Vocês no passado, quando casaram, tinham os mesmos objetivos, tinham os mesmos comportamentos, e ao passar da vida, foi mudando. Então, precisa ajustar isso de novo. Isso se ajusta. Não acho que não tem jeito sim, tá? Vocês precisam querer e vocês vão conseguir. Boa observação, todos têm desafios para superar, todos têm. Você pode achar que o do outro é mais difícil, mas é porque você não está na pele do outro. O do outro, na realidade dele, talvez ele ache que é mais difícil que o seu, né? Você hoje tem mais preparo e talvez consegue lidar com situações mais fáceis, mas não quer dizer que a sua vida está fácil, entende? Então é isso, é parar de pensar em uma vida fácil. Isso não existe. O que acontece é nós aprendermos, nós nos desenvolvermos, termos uma postura resiliente, né? Sermos e buscar desenvolver cada vez mais sabedoria para lidar com as situações e não ser afetados e sofrer por essas situações, ok? É isso que muda todo o jogo. É isso. É essa constante evolução. Mude com quem vocês estão convivendo. Talvez vocês estão convivendo com solteiros. Vai dar problema no casamento. Vocês são casais. Vocês precisam conviver agora com outros casais. Certo? Busque conviver com outros casais e, de preferência, outros casais que te inspiram. Se talvez você, vendo e ouvindo isso, você pense, mas eu não consigo. Né? Todo mundo que eu conheço está também passando por dificuldade. Vocês têm hoje a facilidade da internet. Buscar hoje na internet, né, pessoas que estão se expondo, casais que estão se expondo. Né? Às vezes tem alguns vídeos aqui no canal, eu e minha esposa, que a gente se expõe, né, e a gente acaba compartilhando coisas. Então, isso faz com que você consiga ter, um exemplo, um certo contato comigo, mesmo eu não te conhecendo. Por quê? Porque você está me acompanhando nas redes sociais, está acompanhando aqui. E isso já cria um impacto na sua vida. Em vez de você estar convivendo com XYZ, você está convivendo com pessoas no online, indiretamente, certo? Mas isso você já começa a mudar a sua mentalidade. Por quê? Hoje, nas redes sociais, a gente compartilha a nossa rotina, muitas das vezes, a nossa forma de pensar, assim como eu estou compartilhando aqui com você.
ok? Então, talvez a gente não se encontraria nunca, ou talvez nem viemos a se encontrar pessoalmente, mas só em você estar acompanhando aqui, você talvez já pega insight, já muda a forma de pensar, o seu comportamento já começa a ter resultado. E falando nisso, se você ainda não fez, curte, dá um joinha aqui, isso ajuda a gente, e você também está praticando, você está sendo ativo, você não está vendo um vídeo de uma forma passiva. Compartilha com outras pessoas, isso é uma dica que a gente dá com frequência. Se você, por exemplo, pegar essas 2 semanas que a gente vai estar aqui e assistir sozinho, a chance é que você desista. A maior chance é essa. Agora, se você convida outra pessoa para fazer essas 2 semanas juntos, depois entrar na jornada juntos, vocês vão ter com quem compartilhar e um ajuda o outro. Quando um tiver, hoje eu não vou assistir não e tal. Então, e aí vocês começam a colocar um desafio para mudar essa situação. Além de se ajudar outra pessoa, você está sendo ajudado, percebe? É assim que funciona, esse é um outro princípio. Muitas vezes a gente quer resolver o nosso problema, mas não quer ajudar ninguém. Então a gente precisa ajudar para ser ajudado, ok? Então pratique isso. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, clica no sininho, clique em todas as notificações para você ser notificado de vídeos gravados que a gente posta aqui, de lives como essa. Isso que já é uma atitude prática para você começar a mudar a sua vida financeira. Ok? Porque, por exemplo, se essa live aqui, por exemplo, se o meu time aqui decidir deixar ela gravada, você consegue compartilhar com seu cônjuge. E talvez ele, ouvindo essa live, comece a mudar, comece a entender que ele precisa mudar até para guardar o casamento de vocês. Certo? É uma questão, né, que vai muito além de números, como eu disse. Claro, a gente vai lidar com situações de números, de técnicas e tudo na jornada. Mas antes disso, vocês precisam entender isso, que está abaixo, né, ali do iceberg, o iceberg, né, aquela parte de baixo do iceberg, embaixo da água, que quase ninguém enxerga, nem sabe que existe, vê só aquela pontinha em cima, acho que é só aquilo, mas é uma montanha. Então, essa parte de baixo que faz a diferença. Você acompanhando todas essas lives, com certeza você vai chegar muito mais preparado para a jornada. Você vai chegar muito mais preparado para a jornada. Ok? Então, é isso, né? Se você não começar a praticar, por mais simples que seja, vou te ajudar. Já te falei várias coisas aqui para você já praticar, mas vou te dar mais algumas coisas. Ó, atenção, você precisa agora, ao terminar essa live aqui, se você ainda não está com o seu cônjuge, senta com ele e fala, olha, eu decido mudar o meu comportamento, eu quero entender melhor você, o que você acha que a gente precisa fazer para mudar a nossa realidade financeira, vamos fazer um planejamento juntos? E escuta, escuta, o que ele vai falar? Não adianta, isso ou aquilo. Então você fala, olha, eu tenho percebido que a questão é que talvez a gente já tentou, mas fez de forma errada, ou fez uma técnica isolada, é um conjunto de coisas, vamos tentar novamente. E detalhe, eu não consigo sozinho, eu preciso de você. Eu quero investir no nosso casamento, no nosso relacionamento, e a vida financeira está sendo atingida por causa do nosso comportamento, cada um levando a vida do seu jeito, como se fosse de solteiro. A gente precisa unir as nossas finanças, a gente precisa voltar e unir os nossos objetivos para a gente avançar. Se cada um ir para um lado e outro para o outro, não vai dar certo. A gente já está vendo que não dá certo. E ouve. Essa postura já te transmite humildade. Você não chega arrogante. Chegue de uma forma humilde. Mostre que você quer mudar. E peça um feedback. O que eu estou fazendo de errado? Que você está se comportando assim? O que eu posso fazer para mudar esse seu comportamento? Né? Para que a gente possa desenvolver um diálogo. Pergunte mais. Ouça. Né? Ouça. E ouça com a mente aberta. Dependendo do cônjuge, é ignorante, vai falar coisas, né, mais duras, não leve isso para o lado pessoal. Absorve isso, avalia o que você pode tirar de lição e o resto joga fora. Entende? Então, é isso que você precisa fazer. É o dever de casa. É o dever de casa dessa live. Porque falar que ele pensa ou ela pensa diferente é muito fácil. Mas o que você está fazendo perante isso? Da mesma forma que a gente fala, não é o quanto você ganha, é o que você faz com o que você ganha, da mesma forma se aplica
não é o quanto você sabe, é o que você faz com o que você sabe. Não é a vida que você leva, é como você reage a essas circunstâncias. Entende? É isso. Mas muitas das vezes você acha que não é. Você acha que eu te dar uma fórmula mágica, eu vou te dar 3 passos para você mudar a sua vida. Isso é coisa de YouTube. Nada contra. Mas não acredite que é em 3 passos que vai mudar a sua vida. Tem muitas outras coisas. Isso é só para despertar curiosidade. E a pessoa abrir um vídeo e assistir. Eu vou te falar como você mudar de vida fazendo aqui uma fórmula que mudou a vida de milhares de pessoas. Poxa, uma fórmula que mudou a vida de milhares de pessoas? É difícil, hein? Cada um de nós temos uma mentalidade, um comportamento, um histórico, uma cultura diferente, almejamos coisas diferentes. Então, se a gente, como casal, como cônjuge, não sentar para conversar e alinhar essas coisas, e de tempo em tempo, não muda. Vai continuar cada um pensando uma coisa, cada um levando a sua vida, deixando as pessoas de fora intrometendo no seu casamento, quer seja parente, quer seja amigos, pessoas que não estão ali para te ajudar, estão ali para julgar. Por isso que vocês precisam se unir como casal e buscar ajuda de outros casais que possam te ajudar, ou de profissionais dessa área. Isso é o que eu mais encontro hoje. Tem uma matéria que saiu recente, né? Milhares de pessoas buscando, né, ajuda do governo, buscando consignado, enfim, só se endividando ainda mais, esperando que a solução está em algo externo. A solução está dentro de você. A solução está dentro de você. Agora, se você não para e olha para si, não muda. Você começa a olhar só para os outros. Ó céus, ó vida, ó, mas meu cônjuge não me ajuda. Ah, eu preciso ganhar mais. Ah, eu preciso... Não. Você precisa pensar diferente, ter postura diferente, ser um pouco mais positivo e acreditar que agora vai ser diferente porque você vai fazer alguma coisa diferente. Não basta também só ter pensamento positivo, só visualizar, né, a lei da atração e tal. Não. É aquilo que eu falei, uma técnica isolada não muda nada. No conjunto com outras técnicas muda. Né? A gente não tem tempo de falar disso aqui. Isso aqui, senão seria aqui, né? Sei lá, 30 horas para a gente falar. Não tem como, né? Não tem como. Mas a gente consegue fazer isso através de mentorias, através de outras formas. Mas você já assistindo outros vídeos que estão aqui no canal, talvez já mude, mas talvez, é aquilo que eu disse, por ser gratuito, muitos deixam para lá. Muitos acham que não, isso é besteira, isso é conversa. Mas tem pessoas que me pagam, né, para mentoria, um valor considerável, e aí eu falo as mesmas coisas, ela aplica, porque ela pagou, ela quer ter resultado, e elas realmente obtêm resultado. Percebe a diferença? Então, é isso que falta. Atitude. Atitude. Chega de desculpa. Não ache que a minha vida não tem mais jeito. Meu casamento não tem mais jeito. Eu sei, tá difícil, você não aguenta mais, você acha que você não dá conta, mas é para isso que nós estamos aqui, para ajudar, aquilo que a gente fala. A gente é um canal aqui de finanças, mas a nossa missão é salvar casamentos, que automaticamente salva famílias e gerações. Tem noção do impacto disso? É muito mais do que te ensinar a lidar com dinheiro. O dinheiro é consequência, o dinheiro é sintoma. Quando eu te ajudo a organizar a sua vida, você aprende a pensar e ter um comportamento diferente, ter atitude e mudar todo o seu cenário. Mas não é do dia para a noite. Lembra do terceiro pilar? Resiliência. Por quê? Porque vai ter, durante esse caminho, de você mudando, você estudando, você aplicando, vai ter situações que vão tentar te tirar do caminho. E nesse momento é aquela coisa, vem um vento forte, te joga para o canto, mas você volta. Entende? Você volta. Isso é resiliência. Então, é realmente olhar os problemas como desafios. Né? Como tem aqui, ó, boa observação, todos têm desafios para superar. Então, é isso. Não é problema que você tem desafio. Qual a diferença? Não muda nada, é a mesma coisa? Muda, muda.
Quando você olha e pensa que é um problema, você só foca no problema. Quando você olha como aquilo como um desafio, você pensa na solução. Quem nunca foi desafiado, quer seja quando criança, adolescente, jovem, né? Quando você entra num desafio, você é desafiado, você quer mostrar que você é capaz, e aí você vai e faz algo diferente, põe um foco, põe energia e faz acontecer. Quando você fizer isso no seu casamento, você vê que o seu casamento não tem outra saída, você muda. Agora, o problema das pessoas é olhar, tipo assim, se de tudo não der conta mesmo, eu separo. Isso aí você vê uma saída no seu casamento que não deveria existir. Não deve existir. A partir do momento que você olhar para essa situação e falar, não tem saída, eu preciso fazer dar certo o meu casamento, você vai fazer dar certo. Você vai buscar ajuda, você vai buscar se desenvolver, você vai realmente fazer acontecer. Eu já conheço casais que, é aquilo que eu disse, não é do dia para a noite, eu conheço casais que a esposa lutou 10 anos, não é 10 dias, não é 10 meses, é 10 anos. Mas só que foram 10 anos que, tipo, ela comeu que o diabo amassou mesmo, né? Coisa assim, triste, coisa de o marido chegar em casa bêbado, tava na balada, falando que você é uma trouxa, mas ela perseverou, ela foi resiliente, ela cuidou, mesmo sendo agredida com essas palavras, com essas ações, ela não levou para si, ela viu que era uma luta espiritual aquilo ali, e ela realmente foi, perseverou, e o que acontece? Nessa fase de 10 anos, vida financeira, péssima, péssima, vivendo de ajuda em algumas fases, né, a cesta básica, enfim, mas por ter perseverado, ser resiliente, hoje esse casal, essa família é multimilionária, percebe? Mas pensa se ela tivesse desistido, no 9º ano que se fosse. Então, talvez é isso que está faltando para você. Talvez, se você... Eu estou falando isso tudo, você fala, eu já sei. Tem 2 situações. Então, por que você não pratica? E se pratica, então continue, seja resiliente. Ou outra situação, que é pior, é quando você fala que eu já sei, você se bloqueia e não aprende mais nada. É você ter uma mentalidade fixa, achar que não adianta, não tem nada mais o que fazer. Sim, tem. Se você se não tivesse, né, não teria tantos casos, tantas pessoas que a gente encontra hoje de resultado que aplicaram e tiveram resultado. Pesquise aí sobre pessoas muito bem-sucedidas que você admire. Não vou citar nomes, que você admire. E busque saber como foi no passado, se foi fácil para ela. Não foi. Entende? Então, busque tirar lições, aprenda a modelar pessoas de sucesso. Agora, entenda uma coisa, pessoas, são humanos e têm erros. Então, tem casos que você vai ver, poxa, a pessoa tem sucesso, mas já está no 3º, 4º casamento. Então, ela tem sucesso financeiro, mas ela é muito mal sucedida na área conjugal. Então, na área financeira, você pode até ter algumas lições, mas na área conjugal, não é uma pessoa para você se espelhar. Entende? Então, você precisa ter mentores. Mentor que vai te ajudar na área conjugal, na área espiritual, na área financeira, na sua saúde, na sua relação com filhos, se você tem filhos, entende? Na sua questão profissional. Busque pessoas para você se inspirar, pessoas para você modelar, para mudar esse cenário. E você mudando, você vai começar a pensar e olhar diferente para o seu cônjuge e vai falar, eu vou ajudá-lo. Eu não vou ser egoísta. Até porque, talvez, esse seu esse desenvolvimento que você teve, enquanto você estava desenvolvendo, ele estava aqui segurando as pontas. Então, é muito egoísta da sua parte você querer dar o mérito todo para si. Ah, não, mas eu que paguei os cursos, eu que fiz, eu que aconteceu e tal. Tá, mas pode ter certeza que ele estava aqui aguentando alguma beirada, ele estava segurando. Entende? Então, valorize. Saiba que isso, no final a conta fecha, né? Então, você precisa investir no seu casamento. Você precisa parar de colocar que ele pensa diferente, que ele não tem jeito, que já tentei de tudo. Para com isso. Muda essa mentalidade para uma mentalidade que ela realmente está em constante evolução. Nunca fale, eu já sei. Quando você ouvir algo que você já
teoricamente já sabe, não fale essa frase, não pense nessa frase. Fale o que eu posso aprender ainda mais dessa situação. Quando vir um problema, não olhe como problema, olhe como um desafio. O que eu posso tirar de lição desse problema, dessa situação? O que eu posso aprender com isso? Quando você achar que não dá mais conta, não aguento mais, pensa, é só mais um pouco. É só mais um pouco. Lembre desse caso que eu dei exemplo aqui, né, que foram 10 anos. Pensa se ela tivesse ali no 9º ano. Era só mais um ano. Então pense assim. Deus dá a cada um o que é capaz de suportar. Ele sabe o que cada um é capaz de suportar. Então não seja você a dizer que não é capaz. Se você está dizendo que não é capaz, você está olhando para a sua capacidade limitada que você tem hoje. Mas quando você olha para Deus, você fala, eu não dou conta, mas Deus dá conta. Eu, com conhecimento, com quem eu sou hoje, eu não dou conta. Mas eu consigo me desenvolver e me capacitar para dar conta. A maioria das pessoas são o quê? Bem-sucedidas ou mal-sucedidas? Em várias áreas da vida. Mas vamos falar aqui na área financeira. A maioria é mal-sucedida, classe média para baixo. Você quer fazer parte da maioria ou da minoria? Você acha que a minoria que tem resultado, por que é só a minoria? Porque não é fácil. É simples, mas não é fácil. As pessoas querem fazer algo e ter resultado do dia para a noite. Entende? Então, muda essa mentalidade e, com certeza, você vai mudar o seu resultado. Você vai parar de olhar para o seu cônjuge, colocar a culpa nele, vai começar a olhar para si e vai se fortalecer e ajudar ele também a se fortalecer, ele ou ela, tá? Eu acredito em você, eu sei que você é capaz, o fato de você estar aqui até agora mostra quem você é e para que você veio. Acredite nisso, mas não basta falar se você não acreditar, você precisa acreditar. Lembre de se inscrever, dar uma olhada aqui no canal para você continuar aprendendo. E aplica. Não adianta ficar maratonando, vendo vários vídeos. Anota e tira lições que você vai aplicar e aplica, ok?